Você já parou para pensar que mesmo dentro de um país do tamanho que o Brasil é, cada região tem suas particularidades? No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre um aspecto sobre o atendimento em restaurantes que aqui no Rio Grande do Sul é bem diferente, e a gente estranhou um pouco. Se você acha que já conhece tudo sobre o jeitinho brasileiro de ser, prepare-se para se surpreender em mais um episódio de... Don't panic. Keep speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel, and much more. So fasten your seatbelts and have fun. Unlock exclusive content, including behind the scenes, exclusive episodes, and episodes transcriptions. So, especially if you want to supercharge your Portuguese skills, join our Patreon crew and become part of our awesome community. Look for the Patreon link, don't miss out, and dive right in. Primeiro eu tenho uma pergunta, uma curiosidade. Eu já visitei alguns países... Burguesinha, 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 burguesinha. Quem ouviu o episódio anterior vai entender. Continue, burguesinha. Você não pode falar nada que você foi junto comigo em todos os outros países que eu fui, você foi. E, aliás, você foi mais do que eu em um dos países, então pode falar nada. Você que é o burguesinho. Mas, enfim. E, assim, na verdade, eu não me lembro como era a questão do pagamento nos restaurantes. Ou em lanchonetes, em qualquer lugar que você vai para fazer uma refeição. Mas existe uma certa diferença, talvez no teu país também exista essa certa diferença, ou algum outro tipo de diferença. Aqui no Brasil, nós já moramos em Goiânia e em São Paulo, e já fomos viajar para outros lugares do Brasil, e a forma de pagamento é de um jeito. E aqui no Rio Grande do Sul é diferente. Mas o engraçado é que a gente só reparou que aqui no Rio Grande do Sul é diferente depois que os amigos do Hugo lá do Rio de Janeiro vieram e falaram a respeito dessa diferença. Daí nós começamos a observar e realmente acontece desse jeito que eles falaram. Que diferença é essa? Normalmente, em todos os lugares que a gente já visitou, quando a gente vai a um restaurante ou uma lanchonete, a gente come... E no final a gente pede a conta. Aí o garçom vem com a conta fechada e já traz a maquininha e aquela pastinha para você colocar o dinheiro. Caso você vá pagar com dinheiro, você coloca ali dentro. E caso você vá pagar com cartão, ele já traz a maquininha. Mas aqui no Rio Grande do Sul é diferente. Quando a gente pede a conta para o garçom, o que o garçom traz para nós na mesa, Hugo? Ele traz uma sobremesa de presente, não, brincadeira, quem dera, né? Ele traz a conta, como você descreveu, dependendo do restaurante, porque você também comentou em relação a lanchonete, restaurante menor, não vai ter essa pastinha talvez, né? Mas ele traz esse negócio, né, essa pastinha com um papel que é a conta com os valores, só isso. Exatamente. E daí para eu pagar, o que eu preciso fazer? Você precisa levantar a sua bunda do seu lugar e se dirigir até o caixa. O caixa é o lugar que recebe os pagamentos, onde tem o dinheiro, a maquininha de cartão e tudo mais. E se mais pessoas daquele restaurante resolverem naquele mesmo momento levantar para fazer o pagamento, você talvez tenha até que pegar uma fila. Aí vale aquele asterisco, aquela observação que nós já gravamos um episódio falando sobre como brasileiros gostam de fila, né? Eu acho que os gaúchos gostam ainda mais, porque aí você precisa pegar uma fila no caixa para realizar o pagamento. Mas a maquininha, ela é fixa no caixa, por isso que eles não podem trazer até a mesa para a gente efetuar o pagamento ali na mesa mesmo? Olha, boa pergunta. Eu acho que algumas até são fixas, porque elas estão ligadas ao sistema de nota fiscal, sei lá, alguma coisa assim. Mas geralmente os lugares têm também maquininhas que não são fixas e que podem ser levadas até onde a pessoa quiser. Então por que eles não trazem a maquininha até a mesa pra gente
efetuar o pagamento na mesa e não ter que pegar fila? É uma outra ótima, excelente pergunta, Érica. Eu ainda não sei. Ainda não descobrimos, mas como a Érica comentou, a gente só começou a reparar isso quando o nosso amigo do Rio de Janeiro veio aqui e comentou, e realmente fez sentido. Eu não sei porquê, já que em outros estados, estabelecimentos muito semelhantes, né, e restaurantes fazem isso sem problema algum. Eu consigo bolar uma teoria. A teoria que eu poderia fazer relacionada ao motivo deles não levarem seria o fato deles preferirem o pagamento por uma maquininha específica que talvez cobre menos taxa, e essa maquininha específica está ligada ao sistema da nota fiscal e não dá para sair dali do caixa. É a única teoria que eu consigo bolar. Mas não sei se é por isso mesmo, porque sempre tem opções, você consegue ver quando você vai ao caixa, por mais que você pague usando uma maquininha, você vê que tem outras opções de maquininha que elas são sem fio, mas talvez eles não querem dar essa opção, eles só usam essa opção em último caso, não sei. Também não sei se essa pequena porcentagem faz tanta diferença no final das contas, mas, enfim, talvez para eles faça diferença e eles não se importem de gerar filas ali no restaurante. Mas eu acho bem curioso isso, que mesmo restaurantes assim, aqui principalmente nessa região turística, que é a região da Serra Gaúcha, restaurantes chiques, digamos assim, não é porque é um restaurante pequeno ou porque é um restaurante muito simples que isso acontece. Mesmo em restaurantes sofisticados, principalmente quando ele está cheio, ou seja, que é um restaurante bom e popular, no sentido de muitas pessoas frequentarem, aí você vai ver aquele tumulto de fila dentro do restaurante, simplesmente porque eles não querem levar a conta, não querem permitir o pagamento na mesa. Uma coisa que eu nunca fiz foi insistir pedindo para fazer o pagamento na mesa, tipo, pedindo para o garçom, a gente não pode pagar aqui mesmo, mas eu acho que não ia funcionar mesmo não, que eu acho que os garçons aqui nem são treinados para fazer isso, para usar a maquininha ali na mesa. Mas existe uma exceção, que é o Outback. Lá a gente consegue fazer o pagamento na própria mesa, sem ter que enfrentar filas. E eu acho que isso acontece por ele não ser um restaurante daqui do Rio Grande do Sul, ser uma rede internacional. Não sei, opinião minha. Mas faz sentido. Eu achei bem interessante essa diferença, e não só a diferença, mas o fato de a gente não ter observado essa diferença antes, e queria comentar o fato de que alguém só poderia notar essa diferença tendo 1. Prestado atenção, 2. Visitado outros estados. Então, quando a gente mora num país tão grande como é o Brasil, é bem legal quando a gente pode visitar e conhecer vários estados, e eu acho que isso vale para vocês que ouvem o nosso podcast e não são brasileiros também, prestarem atenção quando visitam o Brasil nas diferenças que você pode notar entre um estado e outro. E por isso é legal também, a gente incentiva, eu pelo menos acho legal incentivar vocês a visitarem vários estados, né? Não virem para o Brasil apenas para um lugar, porque o Brasil tem muitas surpresas, claro, boas e ruins, depende do ponto de vista, mas eu acho bem interessante essa variedade dentro do mesmo país, de hábitos e costumes, de coisas pequenas até coisas maiores, que a gente só pode observar se a gente viajar, e a gente viajar com a mente aberta e com o olhar atento para notar essas diferenças e essas variações. Agora eu fico curioso de saber de você. Você já viajou no seu país mesmo e observou atentamente as diferenças? Eu tenho quase certeza que isso não é uma exclusividade do Brasil, não especificamente em relação a atendimentos em restaurantes, mas outras diferenças, né? Você é do tipo que nota essas diferenças no seu próprio país, entre um estado e outro, ou você é mais do tipo que não viaja muito dentro do próprio país, ou viaja, mas não observa muito essas diferenças culturais ou diferenças de atendimento? Conta pra gente nos comentários.
Esse foi mais um episódio de Don't Panic, Keep Speaking Português.